Então, vou fazer um teste. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Tá certo. Deixa eu compartilhar com vocês, então, a tela. E aí vocês me confirmem se estão vendo a apresentação, por favor. Sim, Tami, tá, dá para visualizar. Tá certo. Então, Sim. tá bom. Vamos começar o nosso curso, nosso primeiro dia de curso de análise espacial de dados em saúde. Nesse primeiro módulo, então, tentando chegar a esse objetivo de entender como as ferramentas de geoprocessamento podem auxiliar nas análises de dados em saúde, tá? Então, para isso, o objetivo principal é justamente a gente conversar sobre esses conceitos básicos relacionados ao geoprocessamento, que naturalmente é o que depois vocês têm mais dificuldade, eu digo o pessoal da saúde, em fazer a interpretação dos resultados, às vezes escrever, fazer descrição metodológica, né? E é um processo natural, porque vocês não são geógrafos, né? Então, esses conceitos a gente já começa a aprender lá no primeiro ano de graduação e até hoje eu ainda tenho que recapitular muita coisa, principalmente de cartografia, que é um ramo bem específico, não é trivial, envolve matemática. Então, vira e mexe, a gente tem que voltar também a estudar isso, tá? Então, um dos objetivos principais é esse, também compreender quais são os critérios necessários para a construção de um mapa, que algumas vezes eu vejo artigos que, na verdade, são figuras. Para ser um mapa, realmente, você tem que ter alguns elementos que são básicos, tá? Básicos. Então, a gente vai falar disso também durante os nossos encontros e como as ferramentas de geoprocessamento podem auxiliar, né, finalmente, aí, as análises em saúde. Então, antes da gente começar a falar de conceito, até para vocês não assustarem, fugirem aqui da aula, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa análise espacial, né? Como ela pode ser útil para a saúde. Eu vejo que a maior parte de vocês já estão nesse caminho, já desenvolvem trabalhos relacionados à análise espacial e já me deram, até eu ia pedir aqui para vocês falarem alguns tipos de trabalho que podem ser desenvolvidos, mas eu vejo que vocês já estão atuantes, já estão trabalhando nesse sentido. Então, os próprios trabalhos de vocês já são exemplos bons de como a análise espacial ela é importante para a saúde. E na geografia, a gente parte do princípio, para a geografia da saúde, que o ambiente ele vem a ter a hipótese, né, é que o ambiente ele pode vir a ter influência na saúde, de como essa saúde, a doença, desculpa, e como essa doença está, né, no espaço. Então, e quando eu falo de ambiente, não só a parte física, né, falando de clima, de temperatura, de precipitação, mas também das condições socioespaciais, que nós chamamos também de determinantes sociais, e na geografia nós chamamos de fatores ambientais ou fatores sociais, dependendo do autor. Tá? Então, para nós, mais importante do que só espacializar a doença é entender essa relação dela com o ambiente, com a sociedade no geral. Tá? Eu trouxe dois mapas, duas figuras aqui para vocês, que é de Londrina mesmo, que relata as incidências de dengue no ano de 2020. Tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessas duas figuras e me dissessem, antes de começar a conversar, se enturmar um pouquinho, aqui nessas figuras nós temos só as incidências, né? Que seria uma incidência alta, uma incidência crescente dos casos de dengue no município de Londrina. Diante dessa figura, né, eu pergunto a vocês, que outras informações nós poderíamos trazer para esse mapa que nos auxiliaria a entender melhor como está se dispersando esses casos e o aumento desses casos no município? Quem gostaria de falar? Não, vou sortear. Posso falar, Tom? Pode ser que a povirose. O mapa está bem simples ainda mostrando a incidência, mas
Se for basear em critério de classificação epidemiológica do Ministério da Saúde, era melhor que viabilizasse as três tipos de incidência, a baixa, a média e a alta. E colocasse também as escalas, né, de acordo com de 0 a 99 casos, né, significa baixo, de 100 a 299 médio e acima de 300 alto, né? E aí a gente Uhum. ia ver um padrão de distribuição espacial que é importante para saber se essa incidência está aglomerada, se está dispersa e para poder direcionar o serviço. Certo. O Antônio está propondo, então, que a gente faça uma escala desse quantitativo de casos, tá certo? Obrigado, Antônio. Quem mais poderia? Que outro dado a gente poderia espacializar para comparar com esse mapa de casos, com essa figura no caso, né? Considerando que é a dengue, que outra informação seria interessante cruzar? Poderia cruzar com o índice de infestação vetorial. Certo. Quem está falando? É o É Felipe? Felipe. Felipe. Uhum. Na verdade, esse mapa, né, até para contextualizar para todo mundo, ele é um mapa que ele é feito para divulgação para a população geral, por isso ele é o mais simples possível, né? Para a tomada de decisão, a gente utiliza mais um mapa de calor, que daí você consegue ver isso que o colega falou, assim, tanto da incidência quanto do perfil de distribuição no espaço. Isso. A gente vai falar disso também. Que outra informação? Que outra informação ambiental a gente poderia espacializar? Que poderia nos auxiliar? Vocês acham? Se for cruzar informação também, pode ver também os pontos de abastecimento de água também, né? Pegar da companhia local também, ver como é que Uhum. está a questão também, porque sabe que tem lá em Londrina é diferente aqui da região norte. Aqui são dois períodos, só temos uma estação, né? A estação quente, o verão, que divide entre período seco e chuvoso. Mas a gente sabe também que no período seco também tem transmissão de dengue também, porque tem muito problema de reservação de água, falta de abastecimento. Essa é uma ferramenta também que a gente pode utilizar para cruzar informações. O colega também já falou da informação da infestação, né? Pode É ser uma, das aí tem populações. uma fase quente e menos quente, né, Antônio? Um pouquinho menos quente só. É, nós estamos agora, o que diferencia mesmo é a chuva, né? Não é a É a chuva. temperatura. E Tá nós certo. tivemos um período atípico esse ano, choveu até o mês de junho, que nunca tinha acontecido isso. E aí agora estamos no Berrel chamado, né? Temperaturas de 40 graus, 38, na Sim, sombra. na sombra. Isso mesmo. Tá certo. Isso é importante também, né? Os locais que têm acúmulo de água. Alguém gostaria de colocar mais alguma informação? Mais algum dado? O pessoal está muito tímido, hein? Não precisa ter medo de falar alguma coisa que não, de repente não seja coerente. A gente está aqui para conversar mesmo e para ir construindo esse conhecimento juntos, tá? Alguém quer colocar mais algum dado? E o Douglas, quer arriscar, Douglas? Eu não entendo nada, assim, pra falar de dengue. Só olhando visualmente, a única coisa que eu colocaria a mais era a bússola. Que a gente teria o norte geográfico, que é É, um dos elementos também eu para lembro que. que lá no curso da USP, eu lembro que a gente tinha que colocar a bússola em todos os Não, mapas que a tá gente certo. fazia. Tá certo. Então já identificou alguma questão aí. Bom, a gente poderia inserir outras informações além das áreas de acúmulo de água, de repente também espacializar as áreas de disposição irregular de resíduos, né, que a gente sabe que pode ser locais também que acumulam água. A gente poderia também especializar os casos especificamente, gerar raios aí de incidência para ver se existe uma relação ou não entre esses casos, as áreas de fundo de vale, de repente também, as unidades de atendimento de saúde, para ver se, para depois posteriormente identificar se elas têm ou não condições de atender, né, no caso de aumento de demanda, enfim. Cada doença ela vai ter um aspecto e variáveis específicas que a gente para considerar para fazer essas relações. Então, a ideia é que a gente consiga ir construindo essas ideias durante
e conversando entre as ferramentas e ver como as ferramentas de geoprocessamento podem, na prática, auxiliar a construção de mapas nessas categorias que a gente evidenciou aqui, tá bom? Para isso, gente, antes de tudo, é preciso entender um pouquinho de cartografia, né? Porque o mapa final, ele é uma imagem, e é uma imagem importante porque ela traduz dado para informação. E para isso existem algumas regras básicas, tá? Alguns conceitos básicos que é importante a gente conversar e entender um pouquinho. O Douglas falou, olha, eu gostaria de entender um pouco mais alguns conceitos, até para eu conseguir escrever melhor, tá? Me sentir mais à vontade para fazer a descrição dos meus resultados. E não tem como a gente pensar nisso se a gente não parte de uma revisão cartográfica, a gente não entender elementos que são básicos e itens que são obrigatórios para a elaboração de um mapa, tá? Então, eu chamo vocês aqui a me dizer, vamos ver se vocês conhecem todos os elementos básicos aqui de um mapa. Esse é um mapa de localização de Goiânia. E eu gostaria que alguém me dissesse que elemento é esse que está destacado nessa imagem. 49 graus. Não é para falar, Antônio, dessa vez eu não vou deixar você falar, você já é da geografia. 49 graus, 30 segundos, 30 minutos, 0 segundos. Que nome que se dá a essa informação no mapa? Quem arrisca? Será que é longitude ou altitude? Eu não lembro qual dos dois. É latitude, é longitude, mas o que é latitude e longitude? Coordenadas. Quem falou? O Felipe. Felipe. Eu já estou sabendo reconhecer você só pela voz, porque eu não estou vendo você. Coordenadas. Essas são as coordenadas geográficas, tá? Certo. Esse aqui o Douglas já falou, que é... Qual que é, Douglas, que você chamou atenção no curso que você fez na USP? O professor Francisco, lá da USP, ele pedia para a gente colocar todos esses elementos no mapa, né? Bússola, a escala. Ele não tinha falado das coordenadas, né? Ou se ele falou, eu não lembro, mas escala e bússola ele sempre pedia para a gente colocar. É porque aí, Douglas, é o seguinte, algumas pessoas, né, alguns profissionais, eles colocam que se você colocar as coordenadas, se você colocar a escala e o norte já é o suficiente, tá? Para você fazer a identificação do mapa. Mas eu penso que as coordenadas são importantes porque ela é a nossa referência da localização em si. A escala é uma relação matemática só de área e distância, mas a gente vai falar um pouquinho disso à frente. Então, nós temos as coordenadas geográficas, nós temos o norte e nós temos... Qual outro elemento? Tá dando para ver? Acho que agora dá. Que elemento é esse no mapa? É a escala, né? É a escala. O pessoal tá tímido, hein? Não tá querendo arriscar, não. Vocês têm até a consulta do Google aí, gente? Vou fazer uma consulta. Vamos ver se eu coloquei mais algum aqui. Eu coloquei sim. Deixa eu ver aqui. Sim, muito importante. Bom, aí já está identificado que é a legenda, certo? E nós temos mais informações importantes que tem que constar. Essa informação... Bom, a primeira fonte de dados, ela não é obrigatória no mapa, né? Se você quiser colocar na fonte mesmo, como figura depois no mapa, num artigo, no trabalho, não tem problema nenhum. Não precisa estar necessariamente constando dentro do mapa, dentro da figura. Mas é importante que você diga que você está trabalhando com que sistema de coordenadas você está trabalhando, a gente vai ver algumas aqui, e também que datum que estão as suas bases. A gente vai falar também sobre os dados, certo? Bom, por enquanto alguém quer fazer alguma pergunta ou a gente pode seguir? Vamos seguir então. Vamos lá, o que é cartografia? Pessoal, a cartografia é a ciência que se dedica a estudar os modelos de representação de dados, né? Desses dados, desses fenômenos que ocorrem no espaço. Falando bem simploriamente, bem objetivamente, né? E como que a gente faz essa representação? Através e por meio dos mapas.
Então, o mapa, ele antes de tudo, ele é uma forma de organizar e transmitir essa informação. Transformar um dado em informação. E como isso é importante. O Felipe falou ali, olha, na verdade, quando a gente está trabalhando aqui dentro, né, como técnico, a gente tem as bases organizadas de forma correta, com os elementos, os mapas, tem todos os elementos. Mas a gente precisa transmitir essa informação para a população da forma mais simples possível, né? Porque a intenção é que o mapa ele seja um instrumento para auxiliar no planejamento e na gestão das ações. E olha como isso é importante, né? Como isso pode influenciar em situações posteriores, né, de planejamento e da gestão do município com relação à saúde, com relação à parte financeira das ações. E essa utilização de mapas ficou muito evidente agora com a pandemia. E todo dia tinha um mapa na televisão mostrando, espacializando alguma informação. E volta e meia a gente discutia aqui nos grupos de jovens a falha de alguns mapas ali, né? E as consequências disso. Então, para fazer um mapa, é necessário utilizar e seguir alguns critérios, que a gente chama de critérios cartográficos e de padronização. E a gente mostrou no mapa anterior. Então, o mapa tem que ter uma projeção cartográfica, ele tem que ter escala, ele tem que ter a orientação e ele tem que ter as legendas, tá? Um mapa técnico, diferente de uma figura depois, para utilizar, se a ideia for usar esse mapa como instrumento de informação para a população. Aí tem algumas formas de fazer isso, de forma que fique mais atrativo, né? mais chamativo. Felizmente, pessoal, hoje a gente não precisa mais fazer mapa na mão. Felizmente, porque se eu dependesse disso, eu não ia trabalhar com mapa. Os mapas eram péssimos no ensino básico. Felizmente, esses mapas aqui, os primeiros mapas lapidados em pedra, né, em tecido, olha a dificuldade que era para fazer isso. Hoje a gente tem a tecnologia que nos auxilia nesse processo. Que bom, né? E aí a gente já começa a entrar em alguns conceitos importantes. Por exemplo, o que é geoprocessamento? Geoprocessamento é o que a gente faz, é o que eu faço com o pessoal do GAP. Geoprocessamento é um conjunto de tecnologia. Então, um conjunto de tecnologia envolve vários tipos de tecnologia, tanto para coleta, como tratamento e para análise dos dados geográficos. Então, o mapa em si é o final. Todo o processo anterior demanda muito trabalho, desde você buscar esses dados, organizar esses dados, fazer uma varredura de validação desses dados. Então, geralmente tem matemática, tem estatística por detrás disso. Às vezes não necessariamente, às vezes só é a utilização de uma técnica ou outra dentro do software de geoprocessamento, tá? Mas sempre com esse objetivo de transformar esse dado em informação. E o sistema de informação geográfica, que é o SIG, é o software em si. É o software que vai fazer o processamento desses dados. De forma que, por exemplo, no nosso curso, a gente vai trabalhar com o QGIS, que é o SIG. Mas tem o ArcGIS, que é um software pago, e tantos outros, tá? Que auxiliam nesse processo. Outra questão importante, a diferença entre geoprocessamento e georreferenciamento, tá? Eu vejo que, às vezes, algumas pessoas confundem esses dois termos. Como eu disse anteriormente, o geoprocessamento é o conjunto de tecnologias voltado para a coleta, para o tratamento e análise dos dados. O georreferenciamento em si é uma técnica matemática específica, tá? Para você ter um ponto da Terra de referência e utilizando de projeções, coordenadas, cálculos matemáticos, você vai transformar essa área, esse ponto, esse local da Terra, vai traduzir isso através dessas equações matemáticas, através de extensões que os softwares leem, tá? Para que isso possa ser trabalhado dentro do software de geoprocessamento. Então, a gente transforma um dado, um dado real, uma área real, para uma linguagem que é cartográfica, certo? Até aí, tudo bem? Tudo bem. Alguém quer que eu repita esses conceitos? Se não ficou claro, a gente fala de novo.
Então, vamos seguir. Pensando no geoprocessamento, tá? A gente já sabe o que é o geoprocessamento. É um conjunto ali de tecnologias. Vamos dar um exemplo desses conjuntos de tecnologias, pessoal. Um GPS, um software que faz coleta de pontos através do GPS, para você ir para campo ali e você já fazer a localização do ponto e depois utilizar dentro do software de geoprocessamento. Isso é uma tecnologia. O próprio software de geoprocessamento, para depois trabalhar esses dados, tá? Então, hoje a gente tem uma série de ferramentas que auxiliam nesse processo, certo? E aí, pessoal, imagine, né? Estabelecer a localização de uma área, de uma árvore, de uma casa, né? Real, num modelo que seja possível depois ser traduzido para um mapa, não é algo trivial, né? Ele exige um tratamento matemático. Então, todos esses estudos relacionados a equações matemáticas para transformar o que é real para um mapa, para uma cartografia, falando de cartografia, é a responsabilidade de uma ciência chamada geodésia. A geodésia ela vai dar suas formas e dimensões da Terra e como fazer esses cálculos. Vocês imaginam que é ficar 4 anos fazendo isso? Gente, eu tive 1 ano de cartografia e não é algo simples, né? Porque imagina, a Terra, vista do espaço, ela é redonda, acreditem, ela não é quadrada, né? Na escala de uma imagem de satélite dessas de astronauta que a gente vê, ela está redonda. Mas, na real, ela não é redonda exatamente, perfeitamente. Ela tem as suas imperfeições, que na verdade não são imperfeições. São as perfeições da natureza, da estrutura da Terra, tá? Mas essas imperfeições perfeitas, elas dificultam esse cálculo, traduzir o que é uma casinha em Londrina para um ponto no nosso software de geoprocessamento, tá? Então, os matemáticos, geodésicos, eles buscam cálculos, formas da Terra que possam auxiliar nesse processo, certo? Então, eles vão partir do que nós chamamos de um geóide. O que seria esse geóide? Vamos imaginar todos os oceanos aqui da Terra paradinhos ali. E aí eles vão ter algumas diferenças ali de altitude, tá? Então, eles vão partir dessa altitude média dos mares. Isso é a forma de isso é o geóide. Ainda assim, para você fazer um cálculo, não é simples. Então, eles buscam, existem modelos matemáticos para fazer esse cálculo. O modelo que mais se aproxima desse geóide, que é essa figura aqui, que para mim está à esquerda, para vocês à direita, seria o que nós chamamos de elipsoide de revolução. Tá? E o elipsoide, ele é relativamente simples, de se calcular bem, relativamente simples falando, né? Mas não existe só um tipo de elipsoide de revolução. Existem vários, tá? Porque não é simples você traduzir essa informação, esse dado, esse cálculo, para um cálculo, né? Para um modelo matemático. Então, tem muitos estudiosos que vêm evoluindo nesse processo desde sempre. Mas aí, qual que é o elipsoide que é utilizado? Qual que é o melhor para ser utilizado? Aí depende de onde você está, depende do que você quer representar, certo? Hoje no Brasil, nós usamos um modelo matemático para fazer essa representação, que nós chamamos de datum planealtimétrico, que é o SIRGAS 2000. Lembra dessa informação aqui do mapa? Que eu disse para vocês que é importante constar, datum SIRGAS 2000. Essa informação ela tem que estar no mapa, porque ela influencia em tudo do que diz respeito à localização do dado, da informação, do local que você está trabalhando, tá? Hoje, o SIRGAS 2000 é o datum oficial do Brasil. Então, é um modelo de cálculo que prioriza as nossas áreas, as áreas dos nossos municípios, do nosso território, certo? Pessoal, só um minutinho que eu acho que tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu ver. Aqui é a professora Flávia. Oi, professora, boa tarde. Tá me ouvindo?
Agora entrou. Boa tarde a todos. Então, já quer falar alguma coisa, professora? Posso continuar aqui? Não, pode continuar, depois eu converso. Obrigada. Tá certo. Então, nós temos o CIRGAS 2000, que é o nosso data oficial. Anteriormente ao CIRGAS, nós utilizávamos o SAD 69. Então, por que é importante a gente ter essa informação? Porque esse é o modelo de cálculo que valoriza o nosso território, tá? A realidade observada no mapa, quando a gente vai colocar a distância, a área total, ela é prática, não posso dizer exata, porque nunca vai ser exata, porque é um modelo, mas é muito próximo da realidade, certo? Além do CIRGAS 2000, nós temos o WGS 84, por exemplo, que é um dado global. Só para vocês terem uma ideia da importância disso. Vamos supor que a gente quer mapear esse ponto aqui da Terra, tá? Se a gente utilizar o WGS 84, a gente vai ter esse modelo de cálculo. Se a gente usar o SAD 69, a gente já vai ter uma diferença da distância do ponto mapeado para o ponto real, entendeu? Por isso que é importante. Vocês não vão precisar calcular isso, tá? Fiquem tranquilos, podem respirar. A gente não precisa calcular isso, tá? Para fazer um mapa. Os softwares, eles já vão ter essa formatação. Quando a gente começa a trabalhar, a gente dá essa formatação para eles. Mas, por exemplo, vamos supor que vocês queiram trabalhar com uma base antiga do SAD 69. Aí vocês colocam lá dentro do software de oficiamento. E aí joga uma outra base que está em CIRGAS 2000. Vai cair uma em cima da outra? Vai cair uma em cima da outra? Quem me responde? Não? Provavelmente não. Provavelmente não vai. Não vai mesmo. Se for SAD 69 e CIRGAS 2000, por exemplo, não vai. Porque eles têm uma diferença ali de metros. O WGS 84 é bem próximo do CIRGAS 2000, nem dá tanta diferença assim. Mas esse mais antigo ele vai dar diferença sim. E aí, pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem softwares de processamento que geram uma base on the fly. O software já entende que está em base diferente e ele faz um ajuste. Então, na hora de visualizar, está tudo ok. Mas, por exemplo, se você for usar algumas ferramentas específicas de geoprocessamento, que existe cálculo de área, de distância, você não vai conseguir rodar a ferramenta. Então, quando vocês tentarem rodar uma ferramenta e não der certo, primeira coisa, verifique se as suas bases estão no mesmo dado, certo? Até aí, tudo bem? Podemos seguir? Vou esperar alguém falar, ou todos já desistiram? Oi, Tami, eu estava tentando ligar o microfone. Você pode repetir essa parte da mesma data, por favor? Você diz do datum, eles não serem o mesmo datum. Isso. Tá, a importância disso, né? A importância principal de você estar trabalhando com dois dados diferentes, na teoria, é que você tem distorções métricas. Certo. Certo? Então, vamos supor, um limite de Londrina em CIRGAS 2000 é diferente de um limite em Londrina de SAD 69, vai dar uma distorção em metros. Certo. Certo? Então, é importante vocês saberem disso, porque pode ser que vocês estejam trabalhando com datas diferentes, datum no plural é data, tá? Com diferentes datas, e vocês estão vendo que não estão caindo no mesmo lugar. Entendi. E aí, o que está acontecendo? Pode ir lá ver o datum, que é o datum que está diferente. Aí, o que a gente faz nessa situação? Não faz? Tem como reprojetar uma das bases, entendeu? Dá para transformar a SAD 69 em CIRGAS 2000. Mas eu acho que dificilmente, na prática, vocês vão ter necessidade, pelo menos momentânea, de fazer isso. E se acontecer também, é tranquilo para fazer isso no QGIS, e eu vou estar aqui também. E a gente vai conversando, tá? Quando vocês precisarem, não tem problema. Mas a maior parte das bases hoje é CIRGAS 2000, porque o que a gente trabalha de base cartográfica? São os limites, né? Dos municípios, do estado, dos setores censitários, né? E isso é atualizado. Isso está atualizado lá no banco do IBGE para CIRGAS 2000. E vão estar mais atualizados ainda quando finalmente sair o censo, gente. Eu não vejo a hora de sair esse censo para eu poder trabalhar na minha tese, os próximos dados. Mas, enfim, vai vir uma base boa aí, nova, de limites, mas no mesmo dado, CIRGAS 2000. Certo? Certo, então, obrigada. De nada.
Então, a gente tem esse modelo matemático, o modelo de equação, a equação aí para a gente fazer a representação desse espaço. Mas, além disso, a gente precisa estabelecer as localizações. E como se estabelece as localizações? Através das coordenadas, que são dadas através de projeções cartográficas, que é outro item que eu disse para vocês que é importante. Constar é importante? Não, é obrigatório. Não, é importante constar. Né? Algumas pessoas, como eu disse para o Douglas, trabalham só com a escala e com o norte. Né? Mas se você falar com um cartógrafo, formado em engenharia cartográfica, ele vai chamar a atenção. Olha, e as coordenadas? Eu já tive artigo que voltou por conta de elemento de mapa, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, como é importante, é obrigatório isso. Então, as coordenadas são basicamente duas coordenadas, mas que a gente utiliza mais, que são as coordenadas geográficas, que eu falei para vocês, e até alguém falou na hora que eu mostrei o mapa, e as coordenadas planas. Existem algumas coordenadas planas, mas a que utilizamos mais é a UTM, que vem de Universo Transverso de Mercator, que é um tipo de projeção cartográfica, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho dessas duas coordenadas. Vamos lembrar da geografia do ensino médio, minha gente. Como se estabelece as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas partem da Terra, pensando na Terra como esse modelo geoide, que eu falei para vocês, onde foram estabelecidos, então, os paralelos, os meridianos, vamos lembrar ali das aulas de geografia. Lembra do meridiano de Greenwich, que parte as longitudes, e do Equador, que parte as latitudes, tá? A equação em si é uma equação angular, né, um valor angular, as coordenadas geográficas. Então, elas vão partir aqui do ângulo da latitude, do ângulo da longitude e da altitude, que é a altitude elipsoidal, para a gente estabelecer, então, qual seria a coordenada deste ponto. Tá? Fiquem tranquilos com relação a esses cálculos também. Isso é estabelecido no software de orçamento. Mas é importante que vocês saibam de onde vem, certo? E as coordenadas UTM. Coordenadas, é bem interessante a UTM, quando usar uma ou outra, né? No geral, quando a gente trabalha só com a espacialização de casos, de doenças, de dados, geralmente a gente trabalha com escalas pequenas, né? A gente vai falar de escala também. Estado, Brasil. Então, é interessante trabalhar com as coordenadas geográficas. Agora, quando você está trabalhando onde o dado real de área, de uma área de um município, por exemplo, é importante, de distância entre um ponto e outro é importante, ou você vai estabelecer algum cálculo que demanda dos valores dessas áreas, é interessante que você trabalhe com a coordenada UTM, porque ela é uma coordenada métrica. Então, na prática, a gente pega esse globo terrestre, que está nesse formato geoide, redondo, né? E a gente vai transformar isso num plano. Então, você imagina a gente abrindo, né, essa superfície da Terra. E para a gente estabelecer as coordenadas UTM, a gente divide esse plano em grupos, né, gomos. Vamos imaginar assim, um gomo de tangerina, para ficar mais simples de visualizar. Aí a Terra, depois que ela é aberta ali, a superfície dela, ela é dividida em 60 gomos de tangerina. Cada gomo, então, tem um meridiano central. E aí a linha de Equador de referência. Então, como você estabelece essa coordenada métrica, UTM? Tá? O ponto zero é de 500 mil metros, no sentido meridiano central para leste, e menos 500 para o oeste, e a parte de zero do Equador vai a 10 milhões a norte e de 10 milhões para zero ao sul. Por que 500? Porque 10 milhões foi a referência estabelecida pelo matemático e provavelmente com a intenção de não ter números negativos de coordenadas, certo? Então, vamos supor que a gente tem aqui um pontinho. Nós temos a casa da Tami aqui. Ela fica a 200 metros da linha do Equador e ela, 200 metros da linha do Equador e 100 mil metros do meridiano central deste gomo. Importante falar, como eu disse para vocês, são 60 gomos. Esses gomos são os fusos. Então, nós temos 60 fusos. Né? As
superfície da Terra, então, em plana, ela é dividida em 60 fusos. E cada fuso vai ter essa mesma referência de valor. Então, é importante vocês falarem qual fuso e depois os valores, tá? Porque eu posso estar numa coordenada, nessa coordenada, nesse ponto, mas se eu não disser o fuso, vocês nunca vão me achar, tá? Porque as referências métricas são as mesmas. Então, recapitulando, se eu estou num ponto a 200 mil metros da linha do Equador e a 100 mil metros do meridiano central, eu vou diminuir, né, fazer uma de 10 milhões, vou tirar 200 mil e eu vou ter a coordenada X, que é 600 mil. Desculpa. Tenho 500 mil, então eu vou somar, né, 100 mil metros que é para frente, da leste, então 600 mil X. E o Y eu vou tirar de 10 milhões 200 mil, que é a minha referência de distância em metro, e eu vou ter essa referência aqui de coordenada Y. 9 milhões e 800 mil. Vai ficar mais claro quando eu mostrar isso para vocês no Google Earth. Todo mundo aqui já teve a oportunidade de abrir o Google Earth para se localizar, para ver alguma imagem? Eu já. Né? Não, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Deu para entender um pouquinho o que é que recapitule? Porque às vezes pode ficar um pouquinho confuso essa parte do cálculo. Eu vou mostrar mais algumas informações, se vocês quiserem a gente volta, tá? Então, ó, aqui está a Terra, né, os continentes, dividido em 60 fusos. Qual fuso que nós estamos? O Brasil ele tem alguns fusos, são 8. Então, aqui, ó, o Paraná é praticamente todo inserido no 22. Tem um pedaço aqui de Guaíra, que está no 21. Goiás também, maior parte aqui, 22, a partir de Brasília para cá já estaria no 23. Imagina a Amazônia, gente, tem 1, 2, 3, 4 fusos diferentes, certo? E aí, vejam aqui, ó, essa é uma imagem do Google Earth. Aqui embaixo nós temos localizado o HU, aqui as coordenadas geográficas do HU, ó, dado em graus, minutos e segundos. E aqui 552 é a elevação, a altura. E aqui a mesma coordenada em UTM. Ó. Então aqui nós temos o fuso, o HU está no fuso 22. Aí nós temos a coordenada X, 44, deixa eu ver, não estou nem eu estou enxergando. 487.399, leste, e a sul, 74.200.233 a sul. Certo? Certo. Eu acho que tem mais alguém querendo entrar, só um minutinho. Bem-vindo, William. E aí, pessoal, vocês querem que eu repita? Deu para entender um pouquinho? Deu para entender, na verdade? Quer que eu repita alguma informação? Ô, Tami, essa coordenada, quando a gente joga qualquer endereço, né, no Google, por exemplo, ele aparece lá, essa coordenada. Uhum. A questão eu acho que você vai chegar nisso também, né? Uhum. Eu já tive que fazer na unha, por exemplo, você me ajudou, inclusive, né, em algumas das análises, a calcular essas coordenadas, a identificar essas coordenadas a partir do endereço. Uhum. Agora, quando eu tenho um banco muito complexo, muito amplo, né, que é o caso da Rafaela que a gente está trabalhando, como é que eu posso localizar essas coordenadas sem que aconteça de forma unificada, um por um? Eu vou lá no Google, existe essa ferramenta? Sempre partindo do endereço. Né? Nós temos uma referência. A gente tem que ter uma referência real para poder fazer essa transformação. Então, se a gente tiver um endereço e a gente jogar essa planilha, a gente vai fazer isso, que é a geocodificação. Se a gente tem a planilha de endereço certinho, o próprio software de geoprocessamento vai fazer esse cálculo, vai transformar esse endereço num ponto que vai ter uma coordenada. Então, e da mesma forma, se a gente tivesse a coordenada, a gente também conseguiria ter uma referência de endereço.
Não dá para Entendi. fazer isso no software. A gente vai aprender a fazer isso no QGIS com endereço. Tá bom. Obrigada. Mais alguém? Podemos seguir? Tami, eu tenho uma Oi. dúvida, é o Douglas, tá? Tá, Douglas. Eu já te falei, mas eu vou falar para todo mundo entender, tá? Eu não te falei a dúvida, mas eu te falei o que eu estava estudando na época. Eu dei geometria para vários endereços, né? Então coloquei os pontinhos em cima de cada casa, né? Então, por exemplo, tinha um pontinho em cima da casa da Tami, um pontinho em cima da casa do Douglas, um pontinho em cima da casa da Flávia, assim por diante para todo mundo do banco. Uhum. E aí, eu criei lá o buffer, né, de um raio em volta de cada pontinho, por exemplo, e eu queria que esse raio fosse de 500 metros, mas a minha coordenada era em graus, era geográfica. Uhum. Aí eu fiz uma regra de. Eu acho que a outra alternativa era eu recriar o projeto em coordenadas planas, né? Pronto, você já resolveu o problema. Mas aí eu Ah, peguei e fiquei pensando se seria possível fazer uma regra de 3 para graus e transformar isso em metros. E aí eu pesquisei, não achei nada, desisti e refiz o projeto em coordenadas planas, sabe? Aham. Olha, Tem essa até possibilidade? tem um processo que você transforma em arco e aí transforma em metros, mas é custoso demais, viu, Douglas? Não vale a É, pena, né? não, em 2 segundos você transforma a sua base em coordenada geográfica para coordenada plana e aí rola esse buffer aí tranquilamente, viu? Foi isso que eu fiz. É mais fácil. Uhum. Existe nessa Mas eu possibilidade que você levei falou. mais de 2 minutos, tá? Para Ah, transformar. não, isso aí vai depender da internet, vai depender É, do humor do QGIS também no dia. uhum. Tem essas influências aí. Mas o que eu quero dizer é que dá para fazer, é mais prático, tá? É mais rápido. E até para você compreender também depois. Uhum. Como é métrico, coordenada plana, a possibilidade de você estar mais próximo do real, né? Do Isso. valor real é maior também. A gente está mais habituado a falar em metro, distância em metros do que em graus, né? Ah, sim. Então, eu acho que eu penso, do meu ponto de vista, que é a forma mais correta mesmo de fazer. Por exemplo, a gente vai depois fazer o kernel, né? Que é os mapas de calor. Uhum. É interessante que esteja em coordenada plana, porque ele leva em conta a distância, Uhum. né? Entre um ponto e outro. Então a gente vai falar disso depois também. Tá bom, obrigado, tá? Nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então, eu acho que com esse exemplo do Douglas, da professora, foi interessante assim, para a gente ter uma ideia da importância, né, de saber sobre um pouquinho sobre o dado, sobre as projeções cartográficas e como isso influencia na prática na hora de fazer o mapeamento dos dados, certo? Tem mais um elemento que é importante no mapa, que é a escala. A escala, ela é uma relação, já falei isso para vocês no começo, que é a relação matemática entre uma dimensão real e uma representação dessa realidade. Então, você tem uma distância de Londrina e Biporã real, e você quer transformar essa distância real numa representação na escala, num mapa. Então, essa escala pode ser numérica, que é esse exemplo aqui mais simples, e a escala gráfica. O que é importante a gente saber de escala, que às vezes dá bastante confusão. Por exemplo, a escala numérica. Quando a gente tem uma escala no mapa que diz que é 1 para 25 mil, o que ele quer dizer? O que o mapa representa? Representa que cada centímetro, 1 centímetro do mapa, corresponde a 25 mil centímetros, ou seja, 250 metros da realidade. É a transformação. A gente vai lembrar da transformação das casinhas lá no matemática, do ensino básico também. Eu me enrolava bastante com isso. E aí a gente tem a escala gráfica. Ela vai representar a mesma coisa que a numérica, só que numa forma visual ali diferente. Cada 1 centímetro vai corresponder, então, a 250 metros da realidade. Então, a escala ela tem uma interpretação que é inversa. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto menor a escala, né, quanto menor o denominador, a escala maior o nível de detalhamento. Então, quando eu digo que uma escala é 1 para 25 mil, eu tenho um maior nível de detalhamento, mas é uma escala menor. Quando eu tenho uma escala maior, 1 para 250 mil, por exemplo,
ela vai ter um nível de detalhamento menor, tá? Então, quando a gente fala assim, olha, eu preciso trabalhar numa escala maior, né, da realidade. Então, qual escala que eu estou trabalhando? Dá confusão, né? Vamos recapitular. Quanto maior o denominador, menor é a escala. Quanto menor o denominador, maior é a escala. Na realidade, porque a gente consegue, numa escala de 1 para 25 mil, ter melhor grau de detalhamento, diferente de uma escala para 1 para 250 mil, por exemplo. Vamos imaginar o HU. O que é o HU numa escala de 1 para 250 mil e o que é o HU numa escala de 1 para 25 mil. Nessa de 1 para 25 mil, eu vou conseguir ver detalhes que numa escala de 1 para 250 mil, eu não vou conseguir ver, certo? Então, é uma relação inversa. Eu vou compreender? Deu. Acho que... Vamos para um exemplo, né? Qual que é a escala dita maior? 1 para 35 mil ou 1 para 3.500? Quem arrisca? Pensar em maior nível de detalhamento. 1 para 3.500? É um chute. 3.500. Não, tá certo, é isso mesmo. Vamos pensar qual mapa tem o maior nível de detalhes. 1 para 20 mil ou 1 para 200 mil? Para 20. 1 para 20. Isso aí. Então, tranquilo. Era isso que eu queria chegar. Então, além desses elementos que nós falamos, das coordenadas geográficas, das projeções, a gente tem a orientação, que é o norte, que é obrigatório nos mapas, e também a gente tem que inserir a legenda. Através da legenda, a gente vai poder compreender o que os símbolos do mapa representam, né? O que as cores no mapa querem representar, o que os pontos no mapa querem representar. E a legenda, ela tem que ser a mais simples e autoexplicativa possível. Para vocês terem uma ideia, tem uma disciplina, que é uma disciplina, um conteúdo que é anual na geografia, só para essa parte de legenda. De como a gente pode expressar de forma adequada, através das cores, através dos pontos, tá? Através dos símbolos, ou a informação que a gente quer repassar. Certo? Então, aqui nós temos, retomando, coordenadas, nesse caso nós temos coordenadas geográficas, nós temos o norte geográfico, nós temos a escala, nesse caso uma escala gráfica, a legenda, e aqui eu represento algumas informações do meu mapa, as rodovias, que são essa linha tracejadinha, os setores urbanos de Goiânia, que ainda é um setor rural aqui de Goiânia, e todos os outros municípios do estado de Goiás. Tá? Além disso, eu coloco aqui que as fontes dos meus dados, eu retirei essa base do IBGE, trabalhei então no sistema de coordenadas que é geográfica e num datum Sirgas 2000, que é o datum oficial do Brasil. Certo? Então, vamos ver isso na prática. Queria saber se todos conseguiram instalar o QGIS nas máquinas. Sim. Uhum. Tá? Porque eu vou abrir o meu QGIS aqui para mostrar para vocês algumas informações. Aí a gente faz um intervalinho e depois retoma, tá bom? Então, eu vou abrir o meu QGIS aqui. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só no menu iniciar, se vocês digitarem o QGIS, ele já vai aparecer o aplicativo aqui. Então, esse é o QGIS, tá? Software de autoprocessamento, que é um software livre, né? É importante falar algumas informações aqui do QGIS, só para quem não conhece, é um software que foi criado em 2002. Ele é amigável no sentido de que nós não, porque eu não sou programador, não trabalho com programação,
Mas a gente pode criar algumas linguagens ali de programação para algumas ferramentas e a gente pode inserir no QGIS. Então, ele tem essa abertura. Tanto que você pode baixar uma versão do QGIS que é mais estável e uma que é mais instável, que tem essas ferramentas aí sendo inseridas e o pessoal está trabalhando ainda, tá? Mas o importante é que ele é um software livre. Diferente do ArcGIS, por exemplo, que o ArcGIS é um software pago. Tem a maior parte das ferramentas que a gente utiliza para análise espacial, a gente consegue usar o QGIS, tá? Com exceção de uma ou outra. Por exemplo, o índice de Moran, que a gente vai ver aqui, e eu não consigo rodar nesse QGIS. A gente precisa baixar um outro software que eu pedi para vocês, né, que é o Geoda. Mas o ArcGIS, por exemplo, que é o pago, ele faz tudo, tá? Ele tem todas essas ferramentas. Então, só para falar um pouquinho aqui desse visual aqui do QGIS, logo quando a gente abre, a gente vai ter essa mesma imagem. Nesse lado aqui, ó, aqui onde ficam as camadas, o que são as camadas? São as bases que a gente vai trabalhar. Quando a gente inserir aqui a base do município de Londrina, dos setores censitários, a gente calculou uma taxa, vai espacializar, ele vai ficar nessa aba aqui de camadas. A gente tem aqui em cima as ferramentas principais, tá? Aqui a gente tem os ícones, os mesmos ícones que estão aqui, eles estão dentro dessas barras de ferramentas. Então, como salvar o projeto, depois como fazer um layout, que a gente vai aprender também. Adicionar uma camada. Aqui tem as ferramentas para a gente trabalhar com os pontos, com as geometrias, né, que o Douglas estava falando, com os pontos, com as áreas. Né? Aqui a gente busca ferramentas que são mais complexas, por exemplo, fazer um mapa de calor, que é o kernel. Se a gente digitar aqui, ele vai dar acesso a essa ferramenta. E nessa área aqui que fica a visualização do mapa. Eu vou inserir uma camada aqui para vocês verem, mas depois a gente vai fazendo isso junto também, tá? Só para eu falar de uma informação que eu acho importante a gente introduzir. Eu vou adicionar aqui o limite de municípios, só para a gente ver isso na prática. Então aqui a gente tem os limites dos municípios do estado do Paraná. O Antônio, eu vou pedir licença para você, desculpa, mas eu acabei usando as bases aí do Paraná e de Londrina para a gente trabalhar, porque eu já sabia que o maior público que eu ia ter no curso é o pessoal aí de Londrina, tá bom? Mas acho que isso não vai ser um problema, só para a gente fazer os testes aqui das ferramentas. Sem problema, doutor. Tranquilo, Antônio. Então, aqui a gente tem o que a gente chama dessa camada, que é a camada de municípios. E o que é interessante, e é o diferencial do software de orçamento, é que, no geral, ou você vai ter informação agregada a essa base cartográfica, já vai vir com uma informação agregada, ou você vai inserir informações nessa base cartográfica. E que é o mais interessante, que a ideia é a gente espacializar esses dados e transformar essa informação. E aonde que fica esses dados? Dentro do que a gente chama de tabela de atributos. Nesse caso aqui, eu só tenho duas colunas, que é o código do município. Cada município tem um código e depois, mais para frente, vocês vão entender a importância dele. E aqui, a referência do nome dos municípios. Mas a gente podia ter mais uma coluna aqui, por exemplo, com a porcentagem de abastecimento de água de cada município, porcentagem de esgotamento sanitário, taxa de incidência de hanseníase para cada município, tá? Então, essas informações adicionais a gente pode inserir nessa planilha e espacializar. É uma planilha só que na extensão que o software de geoprocessamento lê, certo? Então, eu proponho que a gente faça um intervalinho agora de uns 15 minutos e depois a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esses dados, sobre como trabalhar isso no QGIS também. Pode ser? Pode ser, né? Sim. Então, tá bom. Vamos fazer um intervalinho de 15 minutos e a gente já volta. Mais. Ok. Voltando aqui, ó, no QGIS.
Então, falando um pouquinho das informações, dos elementos assim, essenciais do mapa, né? Onde que estão esses elementos? Aqui embaixo, na parte inferior do QGIS. Está todo mundo me ouvindo bem? Está tranquilo? Vendo o QGIS também? Aqui sim. Tá. Sim. Então, aqui nós temos a informação da coordenada. Aqui ela está em coordenada geográfica. Da escala de visualização desse momento, da nossa base. E aqui a gente tem acesso à projeção. Se vocês clicarem aqui, ó, PSG, esse PSG é uma referência, são códigos de referência para tipos de projeção, mas não precisa ser para as projeções que existem, tá? Não precisa também se preocupar com esses códigos, mas se você jogar isso na internet vai vir toda a relação de todos os códigos aqui referente às projeções. Então, nesse momento, a base ela está formatada em CIRGAS 2000, CIRGAS 2000, que é o datum oficial que eu falei para vocês, e está em coordenadas geográficas. Se eu clicar aqui ó, em CIRGAS 2000, zona 22, que é o fuso que eu falei para vocês, da coordenada UTM, ó, ele já vai alterar aqui, e a coordenada também aqui embaixo, ó, já passa a coordenada métrica, certo? Como saber em qual datum está a minha base? Se vocês forem aqui na camada do município, por exemplo, e em propriedades, informação, aqui já vai estar falando ó, qual que é o datum da base que você está trabalhando. Nesse caso, CIRGAS 2000, ele está numa projeção aqui geográfica. Certo? Então, antes de iniciar o projeto... Só um complemento. Para quem é iniciante, como é meu caso, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu tive um pouco de dificuldade para entender isso que você falou agora, mas é bem simples. O projeto tem um datum e o mapa que ela abriu, né, que é uma camada, pode ter o próprio datum dele, que se for diferente do projeto, dá problema. É isso que é importante tomar muito cuidado quando você está começando no QGIS. O datum do projeto tem que ser exatamente o datum da camada, porque a camada pode ter um datum diferente do projeto. Por isso que ela primeiro olhou ali embaixo, né, em cima do reloginho, e depois ela olhou o datum da camada para confirmar que era exatamente o mesmo que do projeto. Então são duas coisas distintas. O datum do projeto é uma coisa e o datum da camada é outra. Eu sei que é básico, talvez para a maioria das pessoas que estão aqui, mas para mim, eu lembro que a primeira vez que me falaram, assim, eu tive um pouco de dificuldade para entender, sabe? Para entender, sim. E assim, a princípio, olha, se eu alterar aqui como está alterado, eu alterei o datum do projeto. Ó. Coloquei em UTM, né? E a base, ela está em CIRGAS. Você vê que a princípio não tem problema nenhum. Assim, visualmente falando, tá? O que vai implicar isso depois? Se você for usar alguma ferramenta que demanda, por exemplo, uma base métrica correta. Né? No caso do kernel, depois, por exemplo, é interessante que a base e o datum do projeto, obviamente, tem que estar igual, estejam coordenadas do tema. Então, a sua colocação é muito pertinente. E, para mim, ficou bem explicativo assim, para a compreensão. Vocês entenderam o que ele quis dizer? Que o datum de um projeto está numa coordenada, numa projeção, e aqui a base que eu já inseri ela estava em outro. Por isso que eu ia remover ela, né? E falar que, olha, abrir um novo projeto, novo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir a projeção que você quer trabalhar. Então, no meu caso aqui, nesse primeiro momento, eu vou definir já o TM22S, que é a região que a gente, a princípio, vai trabalhar, que é o Paraná e Londrina, certo? Aí eu já deixo certinho aqui, já está, a base já está correta aqui da minha projeção. É essa projeção que depois no layout final, ele vai gerar as coordenadas. Na hora que eu pedir para inserir ali as coordenadas, ele vai colocar as coordenadas do projeto, certo? Podemos seguir? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Tem um pouquinho de teoria aqui que é importante a gente falar, antes de continuar, sobre os dados espaciais. Então, nós temos dois tipos de dados espaciais, tá? Que são os vetores
e são os rasters, basicamente. Então, o que é um vetor quando a gente trabalha num software de geoprocessamento? Os vetores podem ser, são os componentes gráficos, tá? E eles são linhas, polígonos ou áreas, certo? Sempre junto com esses pontos aqui, essa parte de imagem não é um vetor, é um raster, eu vou falar mais pra frente. Junto a essa linha, esse polígono, esse ponto, nós vamos ter uma tabela de atributos, que é um componente não gráfico, que é a informação que a gente quer espacializar. Então, por exemplo, se a gente tiver uma lista de endereços de carros de Rancenias em Londrina, quando a gente for fazer a geocodificação, vocês acham que esses casos vão entrar no software como ponto, linha ou polígono? O que parece mais coerente para vocês? Linha? Eu creio que ponto. São casos? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Não, você entendeu correto, Douglas. Eu perguntei assim, ó, nós temos uma lista, nós temos vários endereços, certo? E esses endereços correspondem a casos, aos casos de Rancenias, são pessoas que têm Rancenias em Londrina. Quando a gente transformar esse endereço em componente gráfico, para a gente é um dado espacial, para a gente visualizar no software de processamento, vocês acham que esses casos vão entrar como pontos, linhas ou polígonos? Então eu continuo dizendo que ponto. Eles vão entrar no primeiro momento como ponto. Por quê? Porque nós vamos ter um endereço para cada caso, a princípio. A gente pode ter mais de um caso, né, no mesmo endereço. Mas cada endereço é único. Mesmo que a gente tenha vários casos no mesmo local, tá? Toda vez que eu entrar com um endereço, ele vai ser único, ele vai ter um componente gráfico único, então ele vai ser um ponto. E aí, gente, não tem como eu ter um dado espacial que seja ponto, linha e polígono ao mesmo tempo. Ou a gente vai ter ponto, ou a gente vai ter polígono, ou a gente vai ter linha. A gente consegue transformar ponto em polígono, a gente consegue quantificar o número de pontos dentro de um polígono, a gente vai aprender isso, e atribuir esse valor a um polígono posteriormente. Então, o que eu quero dizer, a gente consegue transformar o número de casos, por exemplo, de Rancenias em Londrina, saber quantos casos nós temos por setor censitário, tá? Então, existe uma ferramenta chamada contagem de pontos, que a gente vai aprender aqui no QGIS, que permite que a gente faça essa visualização, certo? Então, nós temos os componentes gráficos vetores, que são as linhas, os polígonos e os pontos, tá? Vocês desculpem essa imagem aqui, que eu inseri essa palavra que está equivocada aqui. Os vetores são linhas, pontos e polígonos, tá? E os rasters, o que são os rasters? Os rasters são as imagens, tá? No geral, de forma bem objetiva falando, são as imagens de satélite. A gente pode ter uma informação que, no primeiro momento, é um vetor pontual, por exemplo, os pontos de casos de doenças, e depois transformar isso numa imagem, que é o resultado, por exemplo, da análise de kernel. Né? No primeiro momento, nós temos os vetores, os pontos, e depois o resultado do procedimento, através da ferramenta, resulta, então, numa imagem. Tá? Então, nós temos esses dois tipos de dados espaciais, os vetores e os matriciais, que também podem ser chamados de raster. Ficou claro isso? Um rio, por exemplo, uma hidrografia. A hidrografia, vocês acham que é um vetor ou um raster? Os rios de um município. Eu acho que pode ser representado pelos dois, né? Por exemplo, se for, eu consigo imaginar uma linha, mas eu posso baixar uma imagem do Google que tem rios. Não sei se eu entendi bem a pergunta. Tá correto, tá correto. O rio ele pode ser o vetor, pode ser só a linha, né, do traçado ali da hidrografia, como a gente pode pensar em expressar também, a gente pode pegar uma imagem de satélite e desenhar um polígono referente ao rio na imagem, que ela acaba ficando um polígono mesmo. A gente consegue ter a distância, né, de uma margem à outra, então a gente consegue mapear também os lagos, os açudes, então dá para ser os dois, tá correto.
Mas um outro exemplo, por exemplo, limite do município, limite de Londrina. Pensando que a gente precisa do valor de área do município. Vocês acham que é uma linha ou um polígono, se a gente for trabalhar com área? Eu chutaria polígono. A gente precisa ter para trabalhar com área, ele tem que estar fechado, né? Então, a princípio, o desenho, ele parte de uma linha, mas ele tem que ser fechado com um polígono para a gente ter essa área correta, certo? Então, vamos fazer uma prática aqui no QGIS. Eu vou fazer e a gente vai fazendo junto, conforme for surgindo dúvidas, tá? Para a gente começar a trabalhar os dados de saúde, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar a base de localização de onde esses casos estão, tá? Então, quando eu digo isso, eu quero dizer que a gente precisa fazer download da base cartográfica ou do limite do município, ou do estado que a gente vai trabalhar, ou do setor censitário, tá? Antigamente, a gente precisaria entrar no site do IBGE e fazer um download disso. Agora, pessoas muito espertas já conseguiram criar um link, uma lógica ali, um script, que dentro do QGIS mesmo a gente já consegue puxar os dados e algumas bases do site do IBGE. E a gente vai fazer isso agora, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o QGIS para a gente fazer junto. Vou baixar os limites do município do estado do Paraná. Então, aqui no QGIS, onde eu consigo baixar essas bases. A gente vai ter referente ao censo de 2000 e de 2010, que é o que tem disponível, certo? Então, a gente vai aqui no Web, IBGE, Censo IBGE. E aqui nós temos os dados, então, do censo de 2010 e do ano 2000. Vou trabalhar com o censo de 2010, que é o mais recente. Então, aqui em estado, eu seleciono o estado do Paraná. Tami, licença. Oi, pode falar. A gente não tem que baixar o complemento antes do IBGE para aparecer? O seu não está aparecendo? O meu também não, Tami. Mas tem um complemento, né? Eu também não. Não, então pode, então tá certo. Vai em complemento. Eu já estava... Isso. Aí, eu acho que se você digitar IBGE no complemento, vai aparecer o plugin. Aí se instalar o plugin... Sim, é que o meu já estava já está instalado. Isso. Tá certo, gente. Desculpa aí. Tem que ir em complementos, gerenciar e instalar complementos e digitar aqui IBGE. Se vocês clicarem aqui em IBGE, olha, para mim ele aparece como instalado, mas para vocês vai estar não instalado. E aí é só pedir para instalar. Então eu vou esperar vocês fazerem isso, tá? Tami, eu não sabia disso, já valeu o dia. Eu sempre tenho que ficar. E o site do IBGE, para mim, sabe, eu tenho dificuldade de navegar lá. Não, mas não é só você, porque é tanta informação que eu acho que eles até se esforçam para deixar uma lógico, assim, meio intuitivo. Mas é difícil. Até eu não sabia que existia um plugin no QGIS. Eu tô assim de queixo caído, sabe? Gente, eu não vejo a hora de cair o censo recente aqui para usar esses dados, porque facilita muito, né? Nossa, até você baixar lá e trazer os dados para cá, né? Demora bastante. Eu vou esperar vocês baixarem então, pessoal, para a gente ver se está tudo certo. Tá, mas deu certo, bem rapidinho. É bem rapidinho, né? Tami, você pode voltar a fazer o caminho novamente, por favor? Claro. Nós vamos primeiro... Eu deveria até ter falado desses complementos aqui, porque isso é importante. Porque quando a gente baixa o software do QGIS, ele vem com umas ferramentas básicas, tá? Mas no decorrer, até por isso que vai surgindo versões posteriores, né? Versões mais atualizadas. É porque são ferramentas que vão sendo criadas e que vão surgindo. Ou alguém cria alguma coisa, igual esse script aí de trazer o IBGE já direto para cá, os dados do IBGE. Então, quando isso acontece, eles vão disponibilizando os complementos, o que a gente chama de complementos, tá?
Então, a gente, para baixar esse complemento do IBGE, que é o caso, a gente vai aqui em complementos, na parte superior, gerenciar e instalar complementos, e vocês digitam aqui o nome do complemento que vocês querem baixar. No caso, só digitando IBGE ele já vai aparecer. Para mim ele aparece como instalado, mas aí vocês pedem aqui para vocês não aparecer como não instalado. E aí pede para instalar. Certo? Quem me perguntou? Para mim traz duas opções aqui, Censo IBGE, IBGE Cartográfico e IndexMap. É o primeiro, Censo IBGE. Censo IBGE. Tá bom. Você está com uma versão mais atualizada? Não, sou naquela que a gente baixou junto. É? Uhum. Tá. Depois eu vou dar uma... Ah, e às vezes eu tenho que atualizar aqui meu... Isso. Mas deu aí, então. Sim, tá baixando. Terminando. Beleza. Então, depois fecha aqui a janela. Isso. Aí já vai aparecer aqui em cima em Web, Censo IBGE. É para aparecer. Vou dar mais uns minutinhos, certo? Vai de novo. Porque aí vai demorar um pouquinho também para o pessoal fazer esse próximo procedimento aqui. Então a gente vai voltar e vai em Web, Censo IBGE, e vamos baixar aqui a base do IBGE que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar com Paraná, município, né? Vou pôr todos nesse primeiro momento. E aqui, gente, ó, tem as planilhas disponíveis do censo, tá? Eu vou querer que vocês baixem a planilha referente aos moradores, porque nossa próxima atividade vai ser calcular a taxa de uma determinada doença por município, tá? Então, para isso, eu preciso do número da população, número de moradores desse município, para a gente calcular fazer essa razão e calcular essa taxa. Então, vocês vão aqui em arquivo moradores, pegam essa variável que é V002, que é a de domicílios, todos os domicílios particulares permanentes, tá? Seleciona ela. Opa. Cliquei errado. Moradores, domicílios, e aqui nessa flechinha única aqui, que ele vai trazer só selecionado. Certo? E, ok, vocês podem até carregar aqui essas camadas adicionais, que vai trazer outras referências também de limite de distrito, subdistrito, tá? Mas nesse primeiro momento não tem necessidade não. Mas depois, se vocês quiserem ir brincando aí, vai conhecendo a ferramenta. Aí dá um ok. E se tudo der certo, ele já vai baixar. Ele baixou aqui, na verdade, todos os setores censitários, né? Que as informações são por setores censitários de todos os municípios. Mas é bom que a gente trabalhe com os limites. Tami, Oi. eu vou incomodar de novo. O meu acabou de entrar como estado do Paraná. Ele ficou pensando e agora que entrou. Então, eu perdi o caminho que você fez da variável. Você pode, por favor, voltar? Na verdade, eu falei aqui uma coisa e baixei os setores censitários, não tem problema. Deixa eu aqui, baixa só dos municípios para vocês verem. Só um minutinho. Vamos lá de novo. Aí um web, Censo IBGE, Censo IBGE, Paraná, escolhe o estado, né? Nós vamos nesse primeiro momento, a gente quer todos os municípios.
Certo. Eu quero o arquivo de moradores porque eu quero a população desses municípios para depois a gente calcular as taxas, mas a gente tem outras informações aqui depois que vocês podem pesquisar. Quero essa variável V002. Se vocês forem no site do IBGE, tem um documento que descreve o que é cada variável dessa, tá? Um documentinho bem extenso. Essa aqui é porque eu já estou acostumada, então já sei que é dos moradores. Clica aqui nessa flechinha menor. Clica aqui em carregar camadas adicionais, porque eu quero a camada de município, tá? Ele jogou aqui setores censitários, porque as informações são dadas por setor censitário no censo, né? Então, ele vai jogar as informações por setor censitário e depois por município também. Então, a gente vai trabalhar com os limites do município primeiro. Adiciona, ele vai trazer todas essas camadas que eu pedi, vai demorar um pouquinho. Aí eu tenho aqui a camada de subdistrito, eu tenho do município, de distrito, de setor censitário, tá? E aqui ele já traz espacializado o nome de cada município. Isso a gente pode, nem todas as bases têm isso, mas a gente pode formatar para que apareça da mesma forma que a gente pode retirar. Então, nesse primeiro momento, eu vou tirar aqui. Isso é fácil também de fazer, só aqui em propriedades do layer ou da camada. Nossa, tô boiando. O que? Não baixou? Amiga, eu também não consegui. Eu consegui o primeiro mapa azul, aí depois eu também me perdi. Desculpa. Tá, então eles estão todos ligados assim, né? Ele tá aparecendo assim para vocês, ou não? Só Não, a parte só o azul. Meio direto, não baixou nada ainda. Ou tá aparecendo só o azul? No meu caso, sim. Tá, porque é o seguinte, na hora de baixar, vocês têm que clicar aqui, ó. Clicar aqui, ó, carregar camadas adicionais. Ah, tá, peraí. Tá? Posso ter passado rapidamente por aí, desculpa. Aí ele já vai trazer todas as camadas. Ah, agora apareceu. Deu certo? Sim. Tá. Então, como é que eu faço O pra... meu, desculpa. Não, Tânia, o pode meu falar. deu, só que ele ficou pequeno e eu não consigo aumentar ele de novo. Ah, tá. É com o scroll do mouse você consegue, ó. Para trás, para frente, ele já aumenta e diminui. Ah, tá. Eu tô sem mouse. Vou descobrir aqui, pode deixar. Aí você vai ter que ir direto no Na escala dá. Dá para ir direto na escala, mas um porre fazer isso, porque vai ter coisa toda hora. Mas é melhor que tenha um mouse aí da próxima vez que conseguir conectar, é melhor. A outra opção é assim, ó, clica com o botão direito em cima, por exemplo, do município ali, da camada do município. Aí vai aparecer a opção aproximar para a camada. Você clica nela que ele mostra todas as camadas ao mesmo tempo. Também aqui, ó, aproximar a camada, é isso aí. Aí não precisa da bolinha do mouse. Deu certo. Também. Perfeito, obrigada. Certinho. Então tá, então a gente, no primeiro momento, nós estamos com 4 camadas aqui, certo? Para visualizar só uma, para visualizar todas, é só clicar e desclicar dentro da caixinha aqui, certo? Nessa parte aqui de camadas. Então, eu posso tirar o subdistrito, posso tirar o distrito, posso tirar os setores censitários, que eu vou ter aqui só o limite dos municípios, certo? Eu também posso querer visualizar os distritos junto com os municípios, certo? Então, eu posso clicar, ativar o distrito aqui, e se eu clicar, deixar azulzinho e deslocar, ó, a gente vai ter os distritos acima dos municípios. Então, como são polígonos, não dá para ver tanta diferença, mas depois, se a gente colocasse, por exemplo, o limite do estado do Pará, todos os estados do Brasil, poderia cair aqui um polígono enorme e tampar esses limites municipais. Aí eu só desloco que eu também consigo visualizar os municípios dentro do estado. Certo? Até aí, deu certo? Tá tranquilo? Sim. Aqui deu.
Se não der, a gente pode falar que o tempo já está previsto para a gente parar e ir conversando mesmo. Às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, não tem que ficar com receio de perguntar, não. Eu vou dar então uma sugestão que me Uhum. ajudava bastante. Clicar com o botão direito em cima de uma camada, aí tem uma opção que você define os sistemas de coordenadas da camada de acordo com o projeto. Lembra aquela dúvida que eu comentei no começo que eu tinha? Uhum. Então se você está na dúvida se está no mesmo sistema, se está no mesmo datum ou não, dá para fazer isso. Você quer mostrar aí? Ó, clica com o botão direito. A gente ia chegar lá. Aí é que tá bem pequeno para mim, acho que É é o CSR da camada. Isso. Aqui, ó. Aí, se você clicar em definir, vamos imaginar que você está na dúvida se está igual ou não. Se você clicar aí, o projeto vai ficar igual da camada ou inverso, eu não lembro. Do projeto a partir da camada. Se vocês clicarem aqui. SCR da camada. Mas, dá para fazer isso, poderia fazer isso agora, né? A gente ia falar disso mais para frente. Mas nesse primeiro momento aqui não tem essa necessidade. Por quê? Essa camada aqui, Douglas, é uma camada temporária. Ela não é uma camada ainda. Por exemplo, se eu der um salvar aqui, ele não vai salvar essa base. Por quê? A gente precisa transformar essa camada numa extensão chamada de shapefile, que é a extensão que os softwares de geoprocessamento leem, tá? Então, isso aqui é uma camada temporária. Até por isso que eu não me preocupei nesse primeiro momento com a projeção, certo? Se eu for fechar o meu projeto, ele não vai salvar. Ele vai dar uma mensagem para mim que existem camadas temporárias, se eu quero salvar mesmo assim, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente pode até tentar salvar aqui para vocês darem uma olhada. Curso, teste. Na hora que eu fechar e abrir, ele vai dizer que eu tenho camadas temporárias, tá? Não vou fechar agora e abrir de novo, porque ele vai demorar um pouquinho para abrir. Mas, como ele é uma camada temporária, a gente precisa trabalhar na extensão que a gente pode salvar essa informação e depois trabalhar ela, que é a extensão shapefile. Alguém já ouviu falar dessa extensão? Eu já. Sim. A Nath também, esses dias falou, a gente tem um shape, foi ontem, né, Nath? Foi ontem. Das sessões. Então, assim, eu acredito que para algumas pessoas, para a maioria, esse termo ou já ouviu falar, né, ou já viu em algum lugar. Então, existem bases shapefile já disponíveis no banco de dados do IBGE e inúmeros outros bancos de dados, tá? Mas a gente pode transformar essa informação que a princípio é temporária, porque a partir do momento que ela se torna um shapefile, ela vai ser um pouco mais pesada. Então, a gente pode transformar essa informação temporária numa extensão shapefile. E como que a gente faz isso? Então, a gente vai clicar aqui, ó, com o direito, na camada de município. A gente vai exportar, salvar feições como. E ele vai abrir essa tela. Esses passo a passo que eu estou fazendo aqui, pessoal, eu deixei disponível no meu slide e depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? E a gravação também. Então, se depois vocês quiserem replicar, tiver alguma dúvida, é só visualizar aqui de novo, pode perguntar para mim também, não tem problema nenhum. Então, em que formato que eu quero salvar essa base de municípios? Existem vários formatos aqui, a gente não vai entrar em detalhes no curso, mas nós vamos salvar, então, essa base em formato shapefile, tá? Ele já é padrão aqui, né? Nessa caixinha aqui do lado, vocês vão buscar a pasta onde vocês querem salvar. Então, eu recomendo que vocês deixem uma pasta, criem uma pasta de vocês para o curso, tá? Identifique ela da forma que vocês acharem melhor para salvar as bases de vocês, tá bom? Então, vocês cliquem dentro da pasta que vocês criarem, dê um nome para esse shape. Importante agora, muito importante, gente, não colocar til, C cedilha, nenhum acento
no nome que vocês forem dar por esse shape, porque isso pode dar um erro depois, tá? Então, eu vou colocar limite, município, ó, sem acento, sem nada. E vou pedir para salvar. Daqui para frente, só dá OK. Salvou, ó, ele já vai jogar direto aqui na base do que eu disse para vocês. Eu vou desligar aqui para vocês verem. E aqui a gente já tem o shape do nosso município salvo, que a gente vai trabalhar. Eu quero que vocês vão até aí nesse pedaço, que a gente tem algumas explicações, algumas coisas que é importante a gente falar sobre shape, tá? E eu vou precisar abrir o PowerPoint novamente. Então, vamos lá. Vamos repetir os passo a passos, então, para quem não tiver feito, poder fazer, e a gente dá um tempinho aqui, eu vou acompanhando conforme for surgindo as dúvidas, tá? Então, a gente baixou a base de limite do município do IBGE, baixou o complemento, baixou a base, tá? Aqui a gente tem os limites do município, só que é uma extensão temporária, e a gente quer salvar numa extensão que não seja temporária, porque a gente vai trabalhar com vários dados nessa extensão shapefile, tá? Então, como que a gente faz isso? Bem, clica em município, que é a nossa camada de trabalho. Vamos em exportar, salvar feições. Escolhe o formato da feição, no caso, shapefile. Escolhe o local onde a gente vai salvar, dá um nome para este arquivo, lembrando, sem ponto, sem acento, cedilha, circunflexo, nada. Salva e dá um OK. E ele já vai aparecer, tá aqui para nós, a base, que ela deixa de ser temporária para uma base que a gente vai poder trabalhar na sequência. Certo? Vamos fazer então? Eu dou um tempinho para vocês. Conforme alguém for surgindo algum problema, vocês vão falando. E também a gente não consegue, no caso, não é que pede para poder salvar a extensão. Aí eu quero criar uma pasta dentro do Signo, não aceita não, tem que ir lá no Explorer do computador e fazer essa pasta? Eu consegui fazer aqui, vamos ver. Exportar, salvar feições como. Eu busquei lá a minha pasta, ó, cliquei com direito, por exemplo, dentro de curso, novo, nova pasta, aí ele permite criar uma nova pasta. Eu quero criar inicialmente a pasta curso dentro do meu Explorer, eu não estou conseguindo aqui, vou poder fazer. Aí tu já está criando uma subpasta, né, que eu estou vendo aí. É porque eu já tenho a pasta do curso aqui montada. Vou tentar aqui, peraí. Mas dá para fazer também, ó, no Explorer, você vai direto no... Clica aqui com direito, ele abre aqui, bom, pelo menos para mim abre aqui, né, nova pasta e permite. Ô, Tami, volta, por favor. Aonde? Para salvar, eu tô fazendo alguma coisa errada. Tá, aqui nessa página mesmo? Você já tá nessa página ou não? Eu tava falando com o microfone desligado. Eu já estou aí, no município, exportar. O meu tá parecendo um pouco diferente desse seu, entendeu? Por isso que eu queria que você voltasse, só para ver o que eu tô fazendo de errado. Sem problema. Clica com direito em município, exportar, salvar feições como. Certo. Aí aqui o meu aparece diferente do seu. Por quê? Que aparece? Não faço a menor ideia. Essa parte teu aí que tem para selecionar todos, o meu não tem isso. Depois eu te mando no... Esse aqui, você disse? Não tem. Com quem que eu tô falando? Com a Laís. A Laís? Isso. Laís, dá um print na tela e já manda aqui para mim. Tá. Pode ser no WhatsApp mesmo que eu já vejo. Tá. Ou eu não tô sabendo enxergar, né? Que tem essa possibilidade. Muito grande. Mandei.
Ah, tá, ele já está dando ele está dando uma outra extensão que a gente chama de GeoPackage, que é uma extensão mais ampla. Clica na setinha do lado onde está GeoPackage. Calma aí. Sei, tá. Aí você digita SH, eu acho que ele já vai descer lá para Shapefile. Shapefile. Aí clica em Shapefile. Tá. E aí é só fazer a sequência. Coloca o nome do arquivo, que você falou que não pode ter ponto, não pode ter... Você buscou a pasta, né, Laís? Aqui dentro. Tá. Tá, agora deu certo. Deu certo? Então tá bom. E o restante, pessoal, tá indo bem? Deu certo? Deu certo. Tá. Pessoal, vocês vão estar conversando comigo pra gente, de repente eu vou vendo uma outra forma também de falar, que de repente fique mais claro, não tem problema não. Às vezes repetindo a gente fala de uma forma mais clara, outra pessoa complementa, o Douglas fez as observações dele, assim, já nossa, pertinente também, que é uma pessoa que não é da área, que aprendeu, então, ótimo, né, que às vezes traz a gente descobre formas de traduzir a informação para a gente entender, né, eu gosto de fazer mapa mental, fluxograma, é uma forma, às vezes, para eu entender um conceito novo, um conteúdo novo, e aí me ajuda a entender melhor, às vezes compartilhando, a outra pessoa consegue entender com outro exemplo, né, então é importante. Ô, Dani, Oi. Aconteceu aquilo que a Nath comentou, que ela perdeu o mapa dela. Eu perdi o meu também. O que eu tenho que fazer com o mouse que você falou? Que eu não consigo mais localizar ele. O Douglas nos lembrou bem dessa possibilidade. Clica aqui, ó, com o direito. Você está nos limites do município que a gente baixou, do IBGE? Sim. Qualquer um, né? É que é o que você está visualizando. Clica com o direito e aí você coloca aqui, ó, aproximar para a camada. Tá. Ah, sim. Voltou. Deu certo? Deu certo, obrigada. Ô Douglas, a gente vai escondendo algumas dicas, sabe? Porque a gente já sabe que vai surgir esses problemas. Aí a gente já vai falando no meio do caminho. Boa, Tami. Nossa, quando eu comecei a trabalhar também era tenso, eu perdia direto. Nossa, até a gente pegar o jeito. Às vezes é uma coisa tão simples, né? E a gente fica Pois desesperado. é exatamente isso. Às vezes é algo extremamente simples, mas até a gente descobrir que é simples, né? Mas olha, eu tô deixando passar uma coisa, gente, que é muito importante. Olha, quando vocês abrirem o QGIS e depois de definir a projeção, já salvem o projeto de vocês, tá? Quem já fez já usou essa ferramenta, já salvou como Shapefile, aproveita e faça isso agora. Salva esse projeto, salvar como, salva na pasta de vocês, viu? Porque às vezes tem uma instabilidade de internet, de energia, ou do próprio software, e aí ele fecha tudo e a gente perde o que fez se não salvar, viu? E aí dá muita raiva. Mesmo a gente que trabalha com isso direto, acontece. Esses dias eu tinha terminado um layout de mapa prontinho e eu cometi essa falha, assim. Então, sorte que eu tinha salvo algumas coisas. Então, salvem o projeto. Eu lembrei de uma coisinha, uma vez eu tive problema porque eu coloquei acento no nome da pasta. Também. Então, é melhor não usar espaço nem acento nem no nome da pasta que você está salvando. Nenhum caminho que você vai salvar essas bases que a gente trabalha aqui no QGIS, é bom não ter acento, não ter cedilha, não ter circunflexo. E assim, o nome mais curto que vocês conseguirem dar. E até eu descobri 1 hora, né, de trabalho perdido, que era isso. Uhum. Então, não deem o nome para a pasta curso análise espacial de dados em saúde. Põe uma sigla aí na pasta. Ou usa underline para não dar muito espaço. Também. Né? Tami. Oi, pode falar. O meu tá aparecendo o município e embaixo tá aparecendo o nome do arquivo que eu salvei, é isso mesmo? Espera um pouquinho. O meu também, eu mandei um print para você no WhatsApp. Desculpa, repete aí a pergunta. Tá aparecendo município, aí ali o checkzinho.
E aí em cima está escrito o nome do arquivo que eu salvei, teste 14 de outubro. Como Tá, se é fosse isso. para selecionar também. Porque ele joga, agora ele jogou ele dentro do QGIS, o arquivo que se salvou, é isso mesmo. Ah, então tá. Agora, eu tô vendo aqui um que eu acho que foi a Laís que mandou, né? A Laís tá falando que tá amarelo. Na verdade, essa cor que ele joga é aleatória, tá? Ah, tá. Mas tá do mesmo jeito que a Nath falou, né? O município tá checado e o de cima tá o nome do curso que eu coloquei, mas eu coloquei Mas aqui o você segundo deu o nome do passo. curso para essa base, né? Uhum. Não, pelo amor de Deus, Laís, faz de novo. Então Tá? eu salvo tudo de novo. Salva de novo e eu já te ensino como deletar esse Vou fazer dinossauro que você criou aqui, tá bom? Tá. Senão vai dar problema. Pessoal, pode mandar assim para mim, ó. Eu vi que o Antônio também. Deixa eu entender qual que foi o problema aí, Antônio. É que você está buscando, não salvando, viu? É por isso que ele está dizendo que ele não está encontrando. Você está pedindo para salvar e não para. Você está tentando salvar o projeto, é isso? Ou o shape? Antônio, talvez você esteja com o microfone desligado, que eu não estou conseguindo ouvir você. Porque é o seguinte, eu não estou conseguindo salvar o shape, né, conforme está dando a orientação aí, porque inicialmente eu achei estranho também que quando eu fui lá na web, eu achei o município do Paraná, e aí eu selecionei aquela aba embaixo lá, aí realmente já veio já esse shape, já, no seu exemplo, aí você ainda foi para buscar os limites territoriais, uma ferramentazinha para o meu não, já veio direto. Eu não sei se é isso que está fazendo confusão. Ó, eu vou repetir o passo a passo com você, Antônio, até chegar na parte de salvar, tá bom? Aproveitar que se alguém tiver com mais alguma dúvida, a gente repete, não tem problema. Então, para baixar a base do IBGE, depois de baixar o complemento, a gente vai em Censo IBGE, aqui, Censo IBGE. Buscou o estado do Paraná ou o estado que você quer trabalhar. O município, nesse momento, não tem necessidade. A tabela é essa tabela arquivo, domicílios moradores. A gente vai selecionar a variável V002. Vai clicar nessa flechinha única. Vai selecionar aqui, ó, carregar camadas adicionais e vai dar um OK. Quando fizer isso, vai aparecer isso aqui para vocês. Tudo junto. Certo? Aí eu pedi para vocês desligarem as camadas que a gente não está utilizando, que é de subdistrito, de distrito e de setor censitário neste momento. Essa camada de município que aparece é uma camada temporária, que eu disse para vocês. Essa camada temporária a gente não consegue fazer muita coisa, tá? A não ser visualizar a informação. Então a gente precisa salvar numa extensão que a gente consiga trabalhar posteriormente, que é essa extensão Shapefile, que é uma extensão que a gente consegue ler em qualquer software de processamento, tá bom? Para isso, a gente vai selecionar essa camada temporária, clicar aqui com o mouse direito, vai em exportar, salvar feições como. E aqui, geralmente, ele já deixa o formato Shapefile como básico aqui para você salvar. Mas o da Laís não estava, estava no GeoPackage. Se isso acontecer e você abrir aqui, ó, nesse ladinho aqui onde tem o Shapefile, ele vai mostrar todas as extensões que a gente consegue trabalhar, salvar. Aí você pode buscar o Shapefile. Beleza. Aí aqui ele pede para você dar um nome do arquivo. Na verdade, para você salvar o seu arquivo e dar um nome para esse arquivo. Então, você vai clicar aqui do ladinho, nessa caixinha com 3 pontinhos. E ele vai permitir que você acesse as suas pastas, tá? E aí eu sugeri que vocês criassem uma pasta só para o curso, para vocês salvarem os dados, as informações que a gente vai trabalhar com bastante coisa. Buscar essa pasta, tá? E aqui você dá um nome para o seu shape, tá? Sem acento, não muito longo, né? Um nome mais simples, tá? Eu aqui já dei um nome até longo demais, deveria ter colocado só Londrina e estava tudo certo. Evita espaço. Evita espaço. Se você quiser, para não ficar tudo paçocado ali junto, põe um underline, igual o Douglas bem falou.
põe o nome aqui certinho e salvar. Feito isso, é só dar OK, que ele vai mostrar aqui na interface do QGIS o shape que você salvou, certo? Então, Antônio, tenta aí fazer novamente e a gente... Certo, também. E aí, nesse caso aí, do jeito que está, eu posso tentar em cima do que já está aqui aparecido, ele vai automaticamente renovar? Melhor não, cria outro. Tenho que excluir, no caso, esse que está aberto aqui no meu, esse mapa, no caso de Londrina, não, do Paraná, que eu já botei aqui, já que está errado, sem o... Eu não baixei. Eu não sei por que está errado, porque o que eu entendi é que você não conseguiu salvar. Não, mas só que eu salvei, estava salvando também errado. Eu não tinha baixado aquele complemento 002, não tinha nada. Eu passei direto. Também pode ser que seja isso em relação a isso. Melhor repetir então o procedimento. Vou repetir aqui. Tânia. Oi, pode falar. Como que exclui o que está ali na camada onde assinala, o que exclui o que foi feito errado? É só você clicar aqui com o direito. Aqui você tem várias opções, ó. Você pode duplicar uma camada, você pode renomear essa camada, você pode copiar e você pode aqui remover a camada. Obrigada. Nada. É a Juliana, né? Foi a Ju que falou comigo? Ops, estava falando com o microfone desligado. Eu já conheço as vozes. Já conheço as vozes. Estou olhando aqui uma outra dúvida no celular. Tá. Janaína, você vai em arquivo, domicílio, moradores. Eu vou dar mais uns minutinhos, uns 3, 4 minutinhos para isso, para a gente seguir, tá? Porque tem mais algumas coisinhas que a gente precisa conversar até o final. E aí, antes da gente concluir hoje, eu deixo uns minutinhos também para que quem conseguiu fazer pode já sair, né? E quem ainda quiser, tiver com alguma dúvida, a gente continua aqui até as 5h30 para... Então, depois de 002, aí tem uma setinha embaixo para poder adicionar, Isso, você vai clicar no ícone que é uma setinha só. Tem um que é uma setinha. Vou mostrar aqui de novo. E um que é 3, ó. É nessa aqui de um só, tá? Aí dá OK, né? Isso, dá OK. Janaína, vou mostrar aqui, tá? Vou aonde você tá. Então, você colocou aqui, isso aqui. Chegou até aqui, Janaína? Selecionou a linha, a tabela. Clica aqui, seleciona carregar camadas e OK, que ele já vai abrir. Beleza. Aí quando chega no mapa também, desmarca nas camadas e deixa só de município, é isso? Isso. Para ficar visualmente mais tranquilo, para não ter confusão. Geralmente, meus trabalhos também, eu não trabalho com setor censitário, não. Se eu trabalho com base municipal de município, é o mesmo estado. E aí, eu já peço para o pessoal me dar, porque eu não faço os mapas. Eu peço para a pessoa me dá em Excel, salvar a tabela em atributo e vou e copio e já jogo para ele. Mas aí tá bom, hein, Antônio? Eu quero alguém para fazer também, para essas partes tudo aí para mim. Não, eu faço e eu pago para fazer. Então agora você vai fazer. Não vai precisar pagar para alguém para fazer. Dá tempo não. Bom, mais importante, independente, né, que já sabe como é feito, né? Dá para conferir depois também se tiver algum problema.
Então, pessoal, ó, eu vou seguir, tá? Depois a gente dá uns minutinhos aí no final, caso a gente precise, tá bom? Eu vou voltar aqui na apresentação pelo seguinte. Eu falei para vocês desse arquivo shapefile, né? Vira e mexe, alguém me pede, Tami, você tem um shape tal? Manda, você tem essa base? A Natália pediu para mim, a Nath, Tami, eu preciso da base ali das regionais, será que a gente tem? Eu vou mandar um arquivo assim para você, Nath. Então aí você vai conseguir entender aqui e o pessoal também a importância de entender assim, cada ícone do que é um shape, tá? Se vocês forem na pasta que vocês salvaram esse shape agora, esse de limite do município, vocês vão ver que, na verdade, ele salvou 4 extensões, no mínimo. No máximo, 5 extensões. Façam isso. Abra o Explorer de vocês, o menu lá de pastas, né, do meu computador, e vai até a pasta onde vocês salvaram o shape, que vocês exportaram agora. Vocês vão ver que tem de 4 a 5 extensões diferentes para esse documento, para esse arquivo que vocês salvaram. Tô certo ou tô errado? Certo. Certo. Então, quando alguém pedir para vocês um shape, vocês têm que mandar todos esses arquivos. Senão, o software não vai ler. Tá? Muito importante isso. E por que ele tem 4 extensões? A gente vai falar um pouquinho disso agora. Então, o que é o shape? O shape é um formato popular do arquivo, que é o mais utilizado. Agora ele já está migrando para esse GeoPackage, tá? Que a gente estava salvando o arquivo da Laís. Mas o shape ainda é muito utilizado, mais utilizado. E ele é o nosso arquivo que salva o nosso dado espacial, no caso o vetor, né? Que é um ponto, um polígono, uma linha, e os dados que estão atrelados a esse dado espacial, certo? E ele é a extensão que é utilizada em todos os softwares de geoprocessamento. Então, essa extensão SHP é a mesma coisa, por exemplo, do XLS para o Excel, tá? É a extensão que o software de geoprocessamento lê o arquivo. E o shape ele é composto de múltiplos arquivos, como eu falei para você. Alguns deles obrigatórios e outros facultativos. Então, ali, se vocês abrirem onde vocês salvaram, o shape, vocês vão ver que tem 3 extensões. Tem a SHP, propriamente dita, DBF, e a SHX, tá? Esses 3 aqui são os obrigatórios para você conseguir visualizar o arquivo, certo? Então, a extensão SHP ela vai armazenar a geometria do arquivo. Se é um shape de pontos, se é uma linha ou se é um polígono. O DBF, a extensão DBF, ele vai armazenar as informações, o que a gente chama de dados alfanuméricos. Aqueles dados que estão na tabela de atributos, que no caso do limite dos municípios só tem lá os códigos e o nome dos municípios, tá? Mas se a gente, por exemplo, inserir as taxas de incidência de rancenias no ano 2010, vai estar aqui, ó, nessa extensão DBF. Então, se você me mandar só a extensão SHP, eu só vou ver os polígonos, eu não vou ter acesso à informação, não vou nem conseguir ler o arquivo, tá? E esse SHX é o arquivo que faz o vínculo entre o DBF e o SHP. E aí nós temos também uma outra extensão que ela não é obrigatória, tá? Mas geralmente a gente vai ter essa extensão também, que é a PRJ. Essa extensão é a que vai salvar qual o sistema de coordenadas que a base está salva, tá? Ela representa, então, o dado do arquivo. Então, quando a gente precisar de uma base, olha, Tami, manda a base das regionais para mim, eu tenho que mandar esses 4 arquivos para você. Senão, a pessoa que vai trabalhar não vai conseguir ler, certo? Então, da mesma forma que quando eu pedir, olha, eu preciso da base shapefile, vai vir esses 4 arquivos, certinho? Certo, pessoal? Sim, aham. Então, isso é muito, muito importante. Eu acho que agora que já 15 para 5, acho que eu não vou entrar nessas taxas e indicadores já não, a gente pode falar só um pouquinho da teoria,
Mas eu acho que eu vou dar um tempo, então, para auxiliar o pessoal que ainda está com alguma dificuldade para salvar para fazer para utilizar da ferramenta minha anterior para salvar, tá? E aí a gente deixa essa parte de taxas, indicadores para a próxima aula, porque a gente já fala da teoria e já faz já une as bases que a gente precisa unir para gerar as taxas já dentro do software de geoprocessamento. Pode ser? Tudo bem para vocês? Pode? Sim. Porque eu também já sinto aí como é que está o pessoal, se tem gente com muita dificuldade ainda, se tem alguma lacuna de informação que eu deixei de passar que é importante recapitular, né? E ajudar essa parte aqui é o básico, né? Se a gente não conseguir fazer isso agora, a gente não consegue seguir, tá bom? Então eu vou dar esses minutinhos. Se alguém tem alguma dúvida, a gente já pode ir tirando as dúvidas. E eu vou ficando aqui para ajudar o pessoal. Então. Ai, caiu a luz aqui, desculpa, levei um susto. Deixa eu parar a gravação.